Não, tem que tirar isso aqui. Tira daí, baixa um pouco. Tá ótimo. Quero sombra. Só conferindo que tá todo mundo aqui. Tô vendo a Sabrina, a Sasha, a Andréia. Bruna tá com a gente. Obrigada, Bruna, por todo carinho e atenção aí na correria conosco. Ó, parece que A minha imagem não tá Isabel, o saindo, Heitor, o Karina. Luiz. A O minha? seu não tô te vendo. O Heitor tá sem vídeo. Aí. Peraí que eu vou Agora falar foi. com a Agora Bruna. sim. Conseguiu. Pronto. Ó, Tá aqui com a gente. Todo mundo aqui. Vamos dar mais um minutinho e a gente já começa o nosso bate-papo. Bom, oficialmente, deixa eu dar aqui o boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente nesse momento especial, momento que com um propósito muito grande a gente está realizando essa live. Primeiro, para contar que foi um susto para todo mundo, não foi só para você que está ouvindo a gente, mas essa notícia veio há um longo tempo, a gente vem acompanhado de longe, lendo algumas coisas, mas quando está longe parece que não vai nunca acontecer com a gente ou aqui perto. E de repente chegou e de repente a gente teve que tomar ações que não estávamos acostumados e habituados a ter. Então, por isso desse bate-papo, tem um time fantástico envolvido para contar para vocês. Primeiro, como foi a notícia, como é que foi esse bate. A gente está falando de um mercado que tem mais de 2 milhões de pessoas trabalhando ou envolvida com ele, então é um mercado significativo, tem uma grande representatividade no PIB, e isso que impactou. Impactou porque fomos elencados para uma importância de que nós já tínhamos, mas não tinham holofotes virados para nós, mas que demonstramos aí com leveza e rapidez todas as demandas que nos foram atribuídas. O segundo será dividido o evento em duas partes. A primeira parte a gente vai falar de como foi o susto, a segunda parte de como a gente está agindo diante de tudo que está acontecendo e quais os nossos próximos passos otimistas para sair para a retomada. Tá? Então, temos muitos convidados aqui. Eu vou apresentando um por um, tá? De acordo com o que eu for chamando. E aí eu vou apresentando para vocês. Primeiro a gente vai começar um bate-papo com o Heitor. Tá? O Heitor é uma pessoa fantástica e muito tempo de mercado. Eu brinco que todos nós começamos com 10 anos de idade no mercado, porque são todos jovens com mais de 20 anos de experiência. Então, tem bastante coisa para agregar para vocês. Tá certo? Vamos lá. Temos a Andréia Cerqueira, temos a Sabrina, temos também a Isabel, temos o Luiz, temos o Sasha, e eu, Karina Quaresma, não me apresentei, estou fazendo agora. Estou há 18 anos nesse mercado, tenho vasta experiência na parte de implantação, refeição, limpeza e toda a parte de facilities como um todo, manutenção. E vim somar agora a Estimo na parte de vendas, treinamento em vendas, da parte de consultoria e vendas, e o Fernando responsável pela parte de marketing, tá? Vamos lá. Tudo pronto, Heitor? Vou passar a bola daqui a pouquinho para você, mas eu queria apresentar para vocês o Heitor, diretor de marketing da Ampia, equipamentos e renal, há mais de 30 anos nas áreas comercial e de marketing. Por isso que eu estou falando, gente, a gente começou com 10 anos de idade.
Heitor, tá contigo. Vamos conversar um pouquinho com todo mundo aí que está com expectativa alta de saber como é que foi para nós todas essas mudanças no globo. Ok, boa noite a todos, bem-vindos. Fui convidado para dar um parecer sobre a posição da indústria nessa situação atual que vivemos. Como a Karina disse, eu sou Heitor Maziero, eu sou um profissional de marketing há 25 anos e atuo no mercado de limpeza profissional há 30. Eu brinco que entendo mais de limpeza do que de marketing, né? E para mim hoje, nessa situação que vivemos, acredito que esse conhecimento é ainda mais importante. Como gestor de marketing da Bralimp Equipamentos e da Renco Químicos, duas importantes empresas do segmento de limpeza profissional, eu tenho a oportunidade de conhecer a fundo as camadas desse segmento. Nós trabalhamos junto aos gestores de limpeza de diversas áreas da nossa economia. Trabalhamos junto às associações do Brasil e do mundo e dos seus profissionais. Nós, em a nossa área comercial, atuamos junto às áreas comerciais dos nossos canais de distribuição. Junto às prestadoras de serviço de limpeza e conservação, seus colaboradores de limpeza, encarregados, supervisores e demais níveis hierárquicos, né? Portanto, acho que temos uma visão bastante ampla sobre esse segmento. Nessa primeira parte, me cabe dar um posicionamento de como as nossas empresas foram impactadas por essa questão da pandemia. Claramente, nós temos um viés negativo com a suspensão temporária de diversas atividades. Entretanto, o nosso grupo pisou no acelerador na questão da disseminação de conhecimentos que ajudassem o mercado a combater essa ameaça de forma o mais profissional possível. Como em todas as nossas atividades, inclusive, o enfoque sempre foi o de agregar valor ao segmento. Já vínhamos batendo na tecla de que a limpeza e a capacitação contínua de todos que atuam nela é e será a parte fundamental da evolução da nossa sociedade. Pregávamos quase que religiosamente a profissionalização de todos os elos da cadeia. Logicamente, nós sabemos que existem empresas e gestores que já atuam em alto nível, até pela natureza das suas operações, nas quais a limpeza tem um impacto direto sobre os resultados. Mas, como um todo, percebemos que existe um gap gigantesco a ser preenchido. O mundo nunca mais será o mesmo, a sociedade vai mudar. Essa pandemia criou um precedente muito importante em nossas vidas e existe este aspecto que todos devem prestar muita atenção, o real valor da limpeza profissional. De um lado, temos muitos profissionais lutando há anos por essa profissionalização contínua e valorização da atividade. E acho que todos caminhamos para uma nova maneira de pensar e atuar. Quem presta o serviço deverá prestar um melhor serviço, capacitando cada vez mais os diversos níveis de colaboradores, do mais graduado ao que realiza as tarefas mais simples e rotineiras, que hoje se revelam tão importantes. Quem contrata os serviços de limpeza deverá contratar melhor, mudando parâmetros que hoje inibem o aperfeiçoamento e a qualidade final da limpeza. Nós da indústria desenvolvendo soluções cada vez mais efetivas e éticas, né? Além de reforçarmos o intercâmbio de informações com o mercado, o que aconteceu muito fortemente nesses últimos dias. Diferentes setores da economia, empresas de diversos portes e ramos de atuação buscaram na indústria conhecimentos técnicos e operacionais para lidar com a questão da pandemia de forma imediata. Achamos que a partir desse momento e para o futuro que virá, assim que essa nuvem de poeira densa abaixar, é que todos os profissionais que lidam com facilities, limpeza e atividades auxiliares associadas serão levados a um novo patamar. Nós, todos os players do mercado, devemos buscar com sobre-esforço uma nova posição e uma forma muito mais profissional de atuar, né? Isso, por si só,
já irá nos levar a uma retomada mais consistente e a um futuro mais valorizado. Essa é a nossa opinião. E agora eu queria passar a vez, né, para uma arquiteta urbanista formada pela FAAP, e hoje ela atua na supervisão de Real Estate Facilities do grupo Mercado Livre. Boa noite, Sabrina Espinosa. Como você e o seu grupo de empresas têm avaliado a situação e qual os caminhos que vão buscar a partir de agora? Boa noite. Boa noite. Primeiro, obrigada a todos pelo convite. É muito bom fazer parte desse time e poder dividir um pouco da experiência que eu tenho sendo cliente, né? Diferente do Heitor, que já falou. Bom, no nosso caso, a gente ouvia falar de coronavírus e de países fechados e ainda estava uma coisa distante, apesar de algumas providências terem sido tomadas mesmo que por precaução, porque ainda não era uma realidade aqui no Brasil. Então, antes disso realmente tomar forma e ficar presente no Brasil e ter as determinações governamentais de fechamento, a gente acrescentou álcool gel, a gente já tinha as estações de self-cleaning, a gente ampliou isso, diminuímos a periodicidade de limpeza, então a gente tomou algumas atitudes preventivamente ao fato realmente ter tomado forma. A partir do momento que veio a comunicação de fechamento de todos os escritórios, a gente seguiu para uma linha de desinfecção, higienização e tomamos todas as providências para manter os ambientes limpos, independente de ter ou não pessoas. O Mercado Livre sempre se coloca de forma muito presente no cuidado com os colaboradores, né? E os escritórios foram fechados depois de toda uma tratativa de TI para que as pessoas conseguissem fazer os atendimentos em home office, porque não era uma realidade. Em uma semana a gente conseguiu cumprir essa meta, mas os nossos galpões e distribuidores de todos os pacotes seguem abertos. E neles acho que estão mais questão de higienização e de mudança de tempo de limpeza, de forma de limpar e de apresentar esse tipo de limpeza para que o colaborador se sinta seguro. Então, todas as medidas foram tomadas e a gente segue fazendo isso, inclusive para as pessoas que separam os pacotes no próprio pacote, para a gente garantir que ele saia em perfeitas condições de limpeza e cheguem até os compradores de forma segura. Tanto os entregadores como os motoristas, todas as pessoas estão sendo cuidadas com as medidas determinadas, mas assim, não deixa de ser um susto, né? De você eventualmente fazer uma gestão à distância de uma coisa que é muito presente, né? Então, a gente teve que se reorganizar, reinventar, conversar com os nossos supervisores, todos os parceiros sempre foram muito presentes e muito prudentes com todas as ações. E hoje a gente segue de forma segura, trabalhando com os galpões abertos e os escritórios administrativos fechados. Basicamente, esse foi um susto, como a Karina falou no começo, era uma coisa de estar longe de acontecer, mas virou um clique e aconteceu. E a gente se posicionou dessa forma e estamos trabalhando para manter a segurança. Não tivemos nenhum caso confirmado, nem de colaboradores de Mercado Livre e nem de terceiros, nenhum. A gente teve casos familiares, as pessoas se afastaram e ficaram 14 dias, né, para poder ter certeza que não pegaram, mas não tivemos nenhum caso. Então, isso é um nível de sucesso aí que deu certo. Agora eu vou passar a palavra para a Isabel. Eu não fiz a lição de casa como o Heitor, eu não li o currículo da Isabel direitinho. Salva nessa para fazer a introdução. Eu sei da Isabel, mas eu não vou saber falar bonitinho. Não, fica tranquilo. Se você quiser, eu faço a lição de casa aqui. Fica tranquilo. Por favor, vamos lá. Peço a sua cola nesse momento. Na verdade, eu agradeço, o Heitor, agradeço a Sabrina por aceitarem aí estar com a gente nessa live. E agora a gente agradece a Isabel, que vai dividir um pouquinho com vocês. Ela tem uma estrutura muito pequena, né? Ela vai contar para vocês, mas ela tem uma responsabilidade enorme, uma equipe gigante, e dedicou esse tempo para conversar com a gente e tentar tranquilizar aí as nossas retomadas. Então, a Isabel, ela é economista, ela é mestre em administração com ênfase em finanças, ela é professora universitária,
Olha, quando ela contar tudo que ela faz e ter esse currículo, você vai ver o quanto ela se dedica, tá? Especialista em educação financeira e palestrante em finanças pessoais. Ela trabalha no RH em benefícios, em empresas multinacionais, dos segmentos de óleo e gás, automotivo, varejo e atualmente está como gerente de suprimentos e RH e serviços administrativos na JBS. Pessoal, agora vocês estarão com a Isabel. Obrigada, Karina, muito obrigada. Como a Karina falou, então, neste momento eu estou na posição de gerente de suprimentos, negociando todos os benefícios, né, de RH e tudo que é serviço administrativo. Então, inclui toda a parte de limpeza, segurança, toda a parte de facilities. Na JBS, nós somos em 120 mil empregados no Brasil e 240 mil no mundo. A nossa estrutura de suprimentos corporativa atende Brasil, né, e atende América do Sul. Então, nós somos mais de 100 frigoríficos, né, CDs, enfim, no dia a dia. Então, imagina que para a gente, quando nós já começamos a sentir essa questão do coronavírus em dezembro, logo que começou na China, porque nós temos uma estrutura na China, então nós já começamos a sentir naquele momento. Realmente, como a Sabrina falou, parecia muito distante, né, que nunca chegaria no Brasil, mas naquele momento nós já começamos na China já tinha escassez de máscaras, por exemplo, então nós aqui no Brasil mandamos máscaras para a China, para a Austrália, para dar suporte para os nossos colaboradores, né, e aí depois aconteceu, né, chegou no Brasil, a gente percebeu que estava muito perto. Eu me lembro bem que foi no sábado de carnaval que o nosso diretor e uma colega voltou da Itália de um evento e no mesmo dia teve a comunicação que uma pessoa que voltou da Itália estava com o coronavírus. Então todo mundo ficou bastante preocupado porque ninguém sabia se era o mesmo voo que eles estavam, se não eram, né? E apesar disso, eles ficaram de quarentena, né? Ficaram lá os 14 dias ambos, né? Trabalhando para, né, ter certeza se estavam ou não, mas estão super bem, não fizeram, né? Não tinham coronavírus. Então, foi bastante complicado. E começamos a todas as medidas. Então, em relação à limpeza, álcool gel, intensificamos bastante a questão da desinfecção nas plantas. Então, isso foi rápido, né? Nos escritórios é mais fácil, porque as pessoas acabam indo para o home office. Assim como a Sabrina falou, nós não tínhamos uma estrutura, né? Mas é mais fácil a gente se adequar. Então, nós temos a maioria das pessoas do escritório em home office. E nas plantas começou a ser um trabalho muito efetivo, realmente, junto com as empresas que dão suporte na área de facilities, para que as pessoas pudessem continuar o trabalho. Então, em relação à desinfecção, álcool gel, máscaras, todo o processo reforçando, né? Porque quando nós falamos de uma empresa de alimentos, naturalmente a questão de higienização e limpeza ela é muito forte, né? Considerando o segmento. Então, o que precisou se fazer foi intensificar tudo isso, considerando todas as regras da OMS, para que continuasse trabalhando. Afinal, como empresa de alimentos, nós não paramos, né? Precisamos realmente continuar nesse processo todo. Então, tomamos todas as medidas para que a gente possa realmente continuar aí fornecendo alimentos para o Brasil e para o mundo. Ok, Isabel. Isabel ela conseguiu rapidamente fazer aí toda esse overview do que aconteceu com ela, da vivência na China, que não deve ter sido fácil, né, Isabel? Sim, tendo colegas lá, com toda essa globalização, e você entendendo que ia chegar aqui de uma forma diferente que a gente, né? Talvez você tivesse mais consciência de que ia acontecer algo, que ia chegar algo, do que a gente que estava nessa expectativa um pouquinho de fora, digo eu, porque eu estava com aquele otimismo, né? A gente acompanhou as outras pandemias, as outras epidemias, a gente acompanhou de longe, e eu sempre fiquei muito antenada e preocupada. Falei assim, poxa, será que chega? Não chegou. Mas dessa vez, não ficamos imunes, né? Realmente, agora, então. Vamos passar para a Andréia agora. A Andréia... Isso. A Isabel, ela estudou, então, né, tá decorada aí, então bora lá, vai lá, Isabel. Decorada, mas vamos lá, né? A Andréia é empreendedora, né? É apaixonada por economia criativa. Ela é formada em comunicação social e uma das fundadoras do grupo Mulheres de Facilities. Então, se você puder compartilhar conosco a sua experiência, vai ser muito bacana. Legal, obrigada, Isabel. Agradeço a todos.
Agradeço a todos a oportunidade, né, o Luiz, a Karina, por terem me convidado. Hoje eu estou como gerente de relacionamento da Alia. Para quem não conhece a Alia é uma associação de distribuidores de produtos de higiene e limpeza no Brasil. Hoje nós somos formados por 12 grupos de empresas, né? Cada uma dessas empresas, o seu tamanho, né, e peculiaridades, tem empresas maiores, empresas menores, mas formando um grupo que consegue ter abrangência nacional. Então, falando um pouco aí o que aconteceu com a gente, o que aconteceu com os nossos clientes, como todo mundo falou, né, sempre pareceu uma coisa muito longe, né? A gente foi acompanhando as coisas acontecendo lá na China, né? De repente um caso no Brasil, e eu lembro que a gente estava ali, né, no meio de uma implantação num cliente, uma das maiores redes de casas de repouso, né? Então imagina, né, o grupo de maior risco e tudo. Eu trazendo uma pessoa da Europa para fazer esse treinamento, eu liguei para ele no sábado antes, falando, olha, você tem certeza, né? A gente está colocando dentro dessa casa, vai ser isso. Mas ele falou, não, André, isso é longe da gente, imagina, isso é um vírus que plantaram lá na China, né? Então a gente percebe que tudo que tem a ver com algo muito ruim que acontece, tudo, as pessoas têm a fase da negação, né? Você tem a fase da negação, não é comigo, não vai acontecer e tudo. E aí a gente via dois grupos dos nossos clientes, né? Os grupos que eram o da negação e o grupo da histeria. Aí você tinha clientes, né? Restaurantes ou mesmo escritórios pedindo 4, 5 vezes mais de álcool gel, né? Então, imagina, né? Tudo foi muito rápido. Eles pediram álcool gel, deixaram tudo nos escritórios e todo mundo foi para casa. Então, os estoques estavam nos escritórios, as pessoas trabalhando em casa, né? Então, tudo isso muito rápido acontecendo e aquela coisa de que você atendia o telefone, a pessoa falava álcool gel e nem bom dia falava para a gente, né? Então, tudo muito rápido, né? E a gente viu isso acontecendo. Passou-se essa fase, logo a gente vê lá, né, a fase do fica em casa, hashtag fica em casa, né? Aí foi indo, né, muita coisa, e você vê o passo da aceleração que foi tudo isso, né? Me diverti em ver a enxurrada de lives, tal qual esse que a gente está fazendo, né? Eu vi enquetes na internet, quantas lives você consegue fazer hoje, né, por semana? Então, aquele monte de informação, e a gente percebe que é possível, né? É possível trabalhar de casa, é possível trabalhar com tecnologia, né? E aí eu entro falando sobre a Alia. A Alia é uma startup, né? Então você consegue rapidamente trabalhar de casa, atender clientes de casa, fazer uma implantação de casa, né? E a gente percebe esse processo de aceleração rápido, né? Parece que foi ontem que a gente ouviu o primeiro caso e hoje a gente já está numa fase de assentamento de tudo isso, né? A gente já está trabalhando de casa, as pessoas já começam a passar de um processo de histeria, mas não pode esquecer que a gente vai conviver com esse vírus daqui para frente. Não é uma coisa que, dia 11 acabou, beleza, acabou as férias, vamos lá, né? Estamos de volta, levantou. E eu acho que é isso que a gente vai conversar aqui no próximo bloco, né? Como retornar, né? Como voltar, e eu vejo que aqui a gente tem pessoas valiosíssimas, né? A gente percebe a falta de informação, clientes vindo para a gente querendo álcool gel, tem que ser álcool gel. Aí você fala, não, você tem um outro produto para sanitização das mãos, que às vezes é até melhor do que o álcool gel, porque ele tem o efeito residual, não precisa, e não, porque o Ministério da Saúde falou, álcool gel, tá todo mundo querendo álcool gel. Então, acho que tem sim, né? Tem aí a fase da gente ajudar com que é a conscientização dos usuários, né? A capacitação, né, das pessoas e aos poucos a gente conseguir trazer as pessoas de volta com segurança, né? Lembrando que o nosso usuário agora vai ser mais exigente, só que ele não sabe o que pedir, né? Ele está com medo de voltar a trabalhar, ele está com medo de voltar a lidar ou ter que encontrar com um colega que vai vir de ônibus e que de repente não vai estar de máscara e tudo isso. Eu acho que é um pouco isso, dando uma volta ao mundo hoje,
Dentro das nossas empresas, a gente consegue, sim, estar trabalhando, a gente está num processo de capacitação também das nossas equipes, né? Isso também está sendo bastante bacana. Estamos fazendo algumas lives para os nossos clientes para manter essa aproximação, porque acho que também é um momento de voltar de humanização, né? De aproximação do cliente, de aproximação das pessoas. E eu acho que a tecnologia, apesar da gente estar distante, ela vai trazer tudo isso para a gente. Acho que é isso. O próximo na nossa fila, e eu não fiz a minha lição de casa, mas eu vou ler, tá? Porque eu sou... vamos lá, Sasha. Eu adorei a sua primeira frase aqui, ajudante de auxiliar de limpeza. Porque Exatamente. É isso, né? A gente passa a tomar uma outra posição, né? E com muito orgulho. Com muito orgulho, né? A limpeza saiu do armário, ela saiu de seu patinho feio e passa a ser o cisne, né? Arquiteto e urbanista formado pela FAAP, com mestrado em arquitetura pela UPC de Barcelona, olha que legal. Há quase 20 anos trabalhando no mercado de limpeza profissional. Diretor de marketing da Tenant para a América Latina. Diretor comercial de contas estratégicas da Alpha Tenant. Diretor de conteúdo da revista DigiPlus e Abralimp. Ufa! Por favor, Sasha, com você a palavra. Obrigado. Nossa, obrigado por ler. Eu coloquei para você pincelar algumas coisas, mas está ótimo. Eu não fiz minha lição de casa, eu tenho que ler. Bom, antes de mais nada, um prazer, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com todos vocês. Acho que é muito rico poder compartilhar e escutar um pouco de tudo que vocês estão comentando. As nossas equipes precisam o máximo de informação. Então, falando um pouco da Alpha Tenant, é uma empresa, quando eu comecei a trabalhar, uma empresa familiar brasileira, que o ano passado completou 75 anos, e aí há 11 anos atrás foi adquirida pela Tenant, a maior empresa no nosso setor específico, lavadoras e varredeiras, considerando esses equipamentos a maior do mundo, e que completou este ano 150 anos. Então, são duas senhoras aí que se uniram, com muita experiência, trazem bastante conhecimento para esse mercado. Eu comecei a ouvir um pouco da questão do coronavírus através dos nossos colegas na China. Eu faço parte do grupo de marketing global, então a gente tem reuniões com alguma frequência e aí tem o pessoal da China. Oi? Sasha, só um segundinho, só um minutinho, que eu acho que nós perdemos a transmissão do YouTube. Só um segundo. Só um pouquinho. Olha lá como tá. Só um segundinho que eu tô aqui com o pessoal aqui da Abralimp. Tá. Deixa eu ver se voltou. Quem tá me ouvindo pode atualizar, para ver se a gente dá um refresh aí. Ouvindo. Tô ouvindo. Tô aqui. Todo mundo tá conectado aqui? Todo mundo aqui. Só que quem não Tá. Ainda no YouTube não voltou a nossa conexão. Só um segundinho. Coisas de live. Tecnologia. Olha, eu vou te falar que a gente está competindo com tudo aqui, inclusive com pronunciamento, mas estamos com 87 pessoas online. Pronunciamento de Bolsonaro hoje, assim. Com 87 pessoas online. Vamos eu lá. Falei que a única live que eu vi cair foi a do Sandy Júnior. Só a gente tá assim, ó. Caiu mesmo, é verdade. Voltou? Ah, tá aqui. Eu vou pôr no mudo só para... Podem começar a explanar algumas coisas, tá, gente? Só um segundinho que eu já volto. Mas voltou? Não entendi. Não. Acho que é pra gente conversar aqui ainda. Pra gente Sei que a concorrência, né? A concorrência ficou grande, né? Bolsonaro às 17 horas. Com Bolsonaro, eu comecei, quando deu 17 horas, eu comecei a ouvir um panelaço aqui em volta do condomínio. Eu imaginei. Falei, a gente vai ter uma quedinha de público, porque bem na mesma hora. Por isso que eu ponho esses negócios aqui, que aí eu me isolo do mundo, senão...
É melhor, mas eu acabei ouvindo aqui, não teve jeito. Eu fechei a porta, tudo, mas não teve jeito. Eu acabei ouvindo. E esperamos que o Guedes não tenha nenhuma atitude intempestiva. Não brinca, né? Pessoal, Só retornei. falta, só Tá? falta. Retornei Voltou aqui. tudo? Good news. Voltou tudo? Vamos tocar. Voltamos? Tem um pessoal que continua acompanhando a gente. O link tá complicado, porque a gente de fato está concorrendo com a live do presidente. Então a internet está um pouco tensa, mas estão gravando, vai ficar o conteúdo disponível. Sasha, me perdoe, continue de onde você parou. Vamos lá. Uau. Bom, não lembro exatamente, mas eu sigo com o conceito. Assim, das reuniões com o pessoal de várias regiões, né? Então, a Tenant, eu faço parte desse grupo global de marketing, e a gente começou a ouvir da China as primeiras informações sobre o Covid. Bom, quando realmente a coisa começou no Brasil, a gente imediatamente transformou todos que podiam para trabalhar em casa, home office. Quem tinha o computador era razoavelmente fácil, o laptop, mas quem não tinha e tinha desktop, a nossa equipe de TI, em menos de uma semana, conseguiu organizar para que todos pudessem levar o computador para casa e trabalhar de casa. Então, todos que eram de escritório e podiam ir para casa, foram para casa. O principal motivo para aqueles que realmente precisavam ir para o escritório ter a menor possibilidade de contato possível. E como a gente tem técnicos que precisam arrumar as máquinas, que estão trabalhando em hospitais, em supermercados, era muito importante reduzir a possibilidade de contágio deles. Então, a gente chama esses colaboradores dos nossos heróis, que ajudam aos heróis que estão aí fora, que são o pessoal da limpeza, né? Claro, tem médicos e tantos outros, mas que no nosso mercado específico, os principais heróis são a equipe de limpeza. Além disso, a gente tem na fábrica também o pessoal da logística, separação de peça, fabricação de equipamento que segue funcionando. Então, a gente montou todo um esquema, como comentado aqui, de máscara, álcool em gel, lavação de mão, o refeitório todo subdividido para que as pessoas não se acercassem muito. E tudo isso tem surtido um efeito bastante interessante. Eu acho que o comportamento das pessoas acaba mudando em função da alteração desse meio, né? Eles começam a entender melhor. A gente deu máscaras para todos os funcionários e agora a segunda leva que vai chegar para distribuir, inclusive, para os familiares, para ajudar. A gente precisa realmente conseguir blindar ao máximo possível essa equipe que principalmente precisa estar no campo, precisa ajudar para continuar no processo de limpeza que é tão importante. A outra coisa que eu queria comentar, eu acho que em função até desse conhecimento global que a Tenant tem, a gente conseguiu ajudar bastante, trazendo informações de outras regiões, e aí até com a Abralimp a gente conseguiu coletar algumas informações da própria China, de prestadoras, de empresas de limpeza que criaram manuais de limpeza na China. Isso foi bem interessante, foi um feedback bacana, também na Itália e na França. Então, são informações que a gente conseguiu agregar através desses colegas mundo afora que ajudaram bastante. Eu acho que esse impacto da união de todos nesse mercado, eu achei muito bacana. Quase diria que me surpreendeu, embora a Abralimp e algumas dessas associações trabalham bastante bem juntos, mas realmente houve um momento ali de união, de força-tarefa e realizar projetos como um manual de limpeza para combater o Covid-19, que a Abralimp em poucos dias disponibilizou, e isso tem sido espalhado. Eu conheço pessoas que me comentaram que chegou para eles esse manual através de um terceiro, um quarto, que me deixou muito feliz. Então, esse tipo de ação, onde todos se juntaram e fizeram com que as coisas andassem mais rápido e compartilhando todo esse conhecimento entre as várias empresas de químicos, prestadoras, fabricantes de equipamentos de limpeza, enfim, todo esse grupo, eu acho que foi algo muito positivo e espero que isso continue. É isso. Sasha, antes de você passar a bola para o Luiz, eu vou comentar que estamos agora novamente na transmissão. Então, vamos chamar o Luiz.
Eu chamo Luiz, então, com todo prazer. Luiz, eu Vamos lá. conheço há muitos anos, eu não sei quantos, e nem quero saber, não é para falar. Também começou com 10 anos na área, né? 10 anos de idade. Vai ver então, que era o vamos lá. coleguinha do jardim de infância, mas algo do tipo. Exatamente. Bom, Luiz, o engenheiro civil, pós-graduado em marketing, especialista pela ISA aí, como auditor e também há 28 anos em facilities, trabalhando tanto em empresas multinacionais aí de construção civil, empresas de benefício e gestão, e atualmente está como diretor técnico comercial no grupo Paineiras, empresa com mais de 33 anos de mercado e que também conheço há muitos e muitos anos. Então, Luiz, um prazer e muito obrigado pelo convite a todos nós aqui. Obrigado, Sasha. Obrigado a todos. Um prazer estar com vocês. É muito relevante o que nós estamos fazendo, de estar passando as nossas experiências a todos que nos assistem, até porque paira no ar uma incerteza, uma dúvida do que vai acontecer. Voltando ao que a Karina nos solicitou, nós realmente fomos impactados com a informação, porque nós gostamos de viver na aldeia global, né? Nós gostamos de ter a sensação de estar presente no todo, mas a gente acha que nunca chega na nossa casa, né? E, de fato, chegou. O Brasil passa ainda pelo início da curva ascendente, nós estamos aí no meio da curva ascendente. Então, existe, sim, muita preocupação de muitas pessoas. Nós, aqui da Paineiras, uma empresa extremamente tradicional, tem 33 anos de mercado, como o Sasha colocou, e, assim, nós já tínhamos alguns protocolos. A empresa tem uma filosofia oriental, porque a sua administração é oriental. A nossa CEO, inclusive, é vice-presidente da Associação Brasileira de Limpeza, é parceira aí do Sasha, e estão fazendo realmente um trabalho muito bacana de protocolos, de metodologias para alavancar este mercado que, como o Sasha colocou e como todos nós sabemos, são guerreiros que estão na linha de frente, e essas pessoas precisam ter condutas, precisam ter formas de trabalho que lhe deem segurança e, acima de tudo, deem segurança àqueles que recebem o serviço, porque é muito grave, nós não podemos nos abster disso, é muito grave a situação. O ser humano tem a sua fragilidade, né? Nós achamos que nós somos super-heróis, nós não somos, né? Só que juntos, né, a solidariedade, como o Sasha colocou, de companheiros, de colegas de trabalho do outro lado do planeta, da China, da Itália, da França, repartindo conhecimento, é o que hoje nós temos que fazer, é isso que nós estamos fazendo aqui, é repartir conhecimento para que as pessoas fiquem mais fortes e saibam que temos que conviver, como a Andrea colocou, temos que conviver com o vírus e essa situação pandêmica, que ela não vai acabar, como foi muito bem colocado, não vai acabar no dia 11, ela não vai acabar, ela pode receber mutações, pode ficar pior ou pode ficar melhor, enfim, mas o que podemos fazer? Né? Podemos, sim, compartilhar conhecimento, criar protocolos nas nossas cadeiras de gestão, nas nossas capacidades de redes sociais, de contatos pessoais, passar para as pessoas que existe um amanhã, esse amanhã é um amanhã que vai florescer, que efetivamente vai acontecer. Temos que fazer algumas lições de casa, né? Temos que verdadeiramente, como o primeiro contato que nós tivemos, né, Karina, de saber que algumas empresas estão simplesmente fechando departamentos, enfim, não há necessidade disso. Quero relatar aqui que nós fizemos um trabalho maravilhoso dentro da companhia, nós temos perto de quase 3 mil funcionários, nós, graças a Deus, não mandamos ninguém embora, tá? Nós fomos parceiros, junto com os nossos clientes, reduzimos cargas horárias, fizemos acordos para que as pessoas tivessem a sua segurança social e econômica, de continuidade, né? E, enfim, eu acabei agora à tarde falando com um cliente que queria reduzir o quadro pela metade. Eu fui falar com a presidente dessa organização
falei com ela e ela concordou comigo em reduzir 50% da carga horária, não cortar 50% do efetivo. E isso faz com que as pessoas caminhem para um amanhã, né? Caminhem com uma sustentabilidade de que existe sim uma luz no fim do túnel. Uma luz no fim do túnel com profissionalismo, como o Heitor colocou, como a Isabel ela absorve isso. Eu falei hoje de manhã com o pessoal que a organização, o JBS, é uma organização extremamente competente. Quem a conhece sabe que são mais de 105 plantas, é a maior empresa do Brasil. A Sabrina também, que tem aí dentro da nuance da nova tecnologia, do novo mundo, a forma de vender, né, com o Mercado Livre, que é um poderio econômico e incrível de sustentabilidade no comércio eletrônico. Enfim, todos nós, todos aqui presentes, temos essa certeza, temos essa capacidade, por isso que resolvemos fazer esse grupo, né, Karina? Para passar essa mensagem, passar essa situação boa. Assim, olha, hoje é uma sexta-feira, né? Final de dia. Você sabe, Luiz, que a gente está concorrendo com muita coisa. A gente está concorrendo com a live do presidente. Eu te chamo de live porque todo mundo está fazendo live hoje, então não é pronunciamento. Estamos concorrendo com happy hours que estão acontecendo online. Eu estou sabendo de vários amigos que estão fazendo happy hour, cada um na sua casa, e fazendo live de happy hour. Então, a gente está competindo com uma série de eventos. Mas como você colocou, a gente está com uma presença agradável aí, graças a Deus. Tá. E aí tem até algumas coisas que o pessoal, eu vou incluir aqui, já preparando o espírito de todos. O pessoal está aqui, a Lilian, a Impacto, acredito que seja assim que a gente coloque o nome de vocês. Então, quando vocês forem retomar agora, cada um na sua explanação, que a gente vai, falamos na primeira parte, como é que foi o baque, como é que foi a notícia, como é que cada um recebeu, alguns mais preparados, outros não. E agora a gente vai falar do próximo passo, da retomada, de como é que a gente vai ver isso. Claro, muitos especialistas já comentam que a negação às vezes não nos impede de aceitar que nada vai ser como antes. Um ponto positivo que eu acho que nada vai ser como antes é que a notoriedade da nossa área ficou evidente. Isso eu não quero que mude. Todos os nossos heróis estão na rua, estão lá na limpeza do hospital, estão na limpeza de serviços essenciais, estão manobrando ônibus, estão fazendo manutenção urgente. São heróis de verdade, que estão lá, que têm em casa pessoas que precisam ser cuidadas e que precisam também ficar em isolamento, porque são idosos do grupo de risco. Então, eu queria que esse olhar carinhoso para os nossos heróis nunca terminasse, que fosse um marco, né? Que isso continue. Essa é um desejo que eu tenho de longa data, que principalmente o pessoal de limpeza acaba sendo um pouco invisível. Mas vamos lá. O que eles estão comentando aqui que eu vou fomentar para vocês darem sequência. A Lilian, ela está preocupada com como é que a gente está lidando com o psicológico e emocional das pessoas que estão à frente do combate, tá? Então, vamos pensando cada um na sua estrutura, como é que estão sendo trabalhados esses emocionais. E aí também estão comentando aqui se, por exemplo, quem tem os sites fora do Brasil, que é o caso da JBS, do Heitor, enfim, se podem disponibilizar alguns protocolos de outros países para a gente entender melhor. Eu já respondo que o material que a Abralimp lançou está fantástico, está extremamente completo e tem ajudado muito, tá? Tem orientado muito. Pode complementar o manual de procedimento, né, que está disponível aqui. Até a Abralimp já colocou o site nos comentários do YouTube para facilitar. Mas, Heitor, está com você novamente? Vamos lá para a retomada. Vamos lá para dar positividade para o pessoal. Gostaria de dizer, a princípio, que nós tivemos um caso muito agudo, agudíssimo, que interrompeu a economia com a relação da limpeza profissional dentro das empresas, dentro das instituições. Mas isso, Karina, já vinha impactando a economia sobremaneira. Muitas doenças causadas, por exemplo, por pó e poeira dentro dos ambientes de trabalho já afastavam os colaboradores 8 dias por ano. Isso custava uma fortuna para a economia do mundo e do Brasil, né? Fora isso, limpeza bem feita sempre otimizou em muito a produtividade e a lucratividade das empresas, tá certo?
Então, eu acho que nesse futuro próximo, eu acho que eu tenho certeza que essa questão da limpeza dentro do ambiente profissional, ela vai ser muito significativa, e quem atua dentro do segmento de limpeza profissional, cada um dentro da sua área, agora vai ter que ser relevante para esse novo panorama que vai se apresentar à frente. Especificamente falando de como, por exemplo, as pessoas vão voltar para os seus ambientes de trabalho, de como as empresas agora vão ter que prestar muito mais atenção detalhadamente nos processos de limpeza, porque isso aconteceu uma vez, mas provavelmente, como o Luiz Felipe falou, nós vamos viver agora dentro de um quadro onde essa atenção vai ter que ser permanente. Nós, aqui da indústria, nós vamos buscar agora nos aproximar cada vez mais dos nossos clientes, aportar cada vez mais esses conhecimentos, e tenho certeza que todos os nossos pares vão buscar essa excelência na limpeza para que nós tenhamos um motor de arranque para buscar a retomada, entendeu, Karina? Essa é a nossa visão. E, Heitor, a gente tem um tempinho aqui. Como é que você vê o psicológico dos empresários? Você vê que eles estão otimistas? Como é que você vê, em geral, eles estão se preparando para a retomada de uma forma otimista? A gente está colaborando, a gente tem colocado muita coisa disponível, procedimento, o equipamento necessário. A gente tem feito um suporte para as empresas, indústrias e todos os segmentos muito forte. Mas no seu termômetro, o que a gente pode fazer para os empresários para tentar trazer um pouco mais de acalento? Bom, nós vamos ter aí um processo muito duro, né, pela frente. Nós que somos a indústria, nós estamos lidando com toda a problemática de fluxo financeiro, do fluxo de trabalho. Estamos vendo também que a nossa base de distribuição está sofrendo muito com essa parada de diversas áreas da nossa economia. Entretanto, nós continuamos apregoando e vamos atrás com a nossa equipe comercial e de técnicos está na rua, levando conhecimento, levando aproximação com os segmentos que estão funcionando. Então, em termos de economia, percebo que tivemos um degrau muito violento agora, mas temos que começar a nos movimentarmos novamente. A diretoria da Abralimp e da Renco, ela está muito atuante. Investimos numa maior capacidade de produção e numa maior concentração no treinamento e motivação da nossa equipe. Tá? Temos certeza que agora essa base de distribuição irá se renovar e nosso papel agora é colaborar positivamente para isso, Karina. Esse é o nosso foco principal. Lidar com esse degrau. Quando essa dificuldade começar a baixar, você pode ter certeza que todo esse esforço que nós vamos fazer vai criar uma conjuntura positiva no que diz respeito a essa cadeia que nós temos de fornecimento. Tomamos um baque muito forte, mas essa nuvem de poeira ela vai abaixar. Vai passar. Ela vai passar. Tem que passar. A gente está trabalhando duro para isso, né, Heitor? Quando ela baixar, nós tenhamos aprendido e estejamos mais fortes e mais competitivos. Essa é a nossa visão, Karina. Com certeza. Heitor, muito obrigada por todo o seu ponto de vista, o seu depoimento, sua colaboração, principalmente da Abralimp, que atuou muito forte nos procedimentos, em como fazer, enfim, agregou muito. E eu repliquei esse material para muitos síndicos, inclusive, que tem uma demanda grande, porque agora reverteu, todo mundo está em casa, então virou-se o síndico, o gerente de facilities, que ele não estava preparado para assumir, e reverteu, e esse material foi muito importante, porque eu sempre digo, às vezes a gente entra em facilities muito de susto também, poxa, de repente facilities, e aí o material está riquíssimo, parabéns. Agora vamos chamar, quem vem agora para nós é a Sabrina novamente, contar um pouquinho aí dos próximos passos. E Sabrina, tenta pensar um pouquinho também na parte psicológica, a gente responde a Lília.
Tá. Bom, da parte psicológica, o Mercado Livre, como eu disse, é uma empresa que realmente se dedica ao colaborador. Detalhadamente, nós de Facilities e Real Estate não temos ação sobre essa tratativa de ajuda psicológica e acompanhamento dos funcionários. Mas, por comitê de crise, por saber e por ser colaborador, a gente tem sim um bot via Workplace. Cada semana vem várias perguntas de como você está se sentindo, o que foi mais difícil para você nesse home office. E a partir daí eles desenham um mapa de risco e tratam os casos que eles entendem que podem dificuldade de estar convivendo nesse isolamento que, convenhamos, é difícil. Imagino que para quem mora sozinho seja mais difícil ainda. Então, a gente tem um público muito novo no Mercado Livre, então a grande massa, de fato, mora sozinho ou mora só com uma pessoa. Então, os riscos, eles são mitigados a partir dessas conversas, com muita gestão dos líderes diretos. Então, a gente faz happy hour, a gente faz esses encontros que são virtuais, serem um pouco mais pessoais, então sai um pouco do trabalho e tenta trazer essas pessoas um pouco de forma mais próxima. Eu não conseguiria falar detalhadamente das ações, porque de fato é o time de RH que cuida disso, mas um overview geral, a empresa se preocupa dessa maneira, tem até aula, não é aula que chama, né? Tem mindfulness, então tem uma pessoa que faz mindfulness todo dia às 8h30 da manhã para que o público do Mercado Livre acesse, tem aula de yoga, tudo para poder ajudar um pouco e confortar as pessoas que estão em casa. O feedback é bem bacana. Com relação à retomada, eu costumo dizer que a gente está contando os dias, mas não sabe quantos dias faltam. Então, a gente segue pensando que vamos voltar, como vamos voltar, mas de fato não há nada definido. A gente começou essas conversas de forma corporativa, Latam, na América Latina de uma maneira geral. Certamente o Mercado Livre vai voltar de uma forma mais conservadora, mesmo que o governo libere os escritórios, a gente vai voltar de uma forma mais conservadora exatamente por essa visão. Provavelmente vamos fazer por grupos, porque se tiver um caso dentro daquele grupo, a gente vai saber que aquele grupo tem que ser isolado, enfim, a gente ainda vai mapear essa logística. Da parte de layout é um desafio, porque os nossos escritórios já estavam com uma ocupação um pouco densa, mas, assim, de uma forma conservadora, o ideal é manter esse espaçamento de isolamento social seguro. Então, acho que a gente vai ter que repensar na questão de home office, se mantém parte de home office, se amplia esse benefício, enfim, vários cenários estão aparecendo, mas, assim, efetivamente, o que vamos fazer ainda não sabemos. O que é bom compartilhar com vocês, porque todos nós estamos contando dias e não sabendo quantos dias faltam. Então, está todo mundo efetivamente vivendo uma incerteza e manejando cenários possíveis para que a gente volte de uma forma segura e que a gente volte de uma forma confortável para os nossos colaboradores. Então, em primeiro lugar, certamente é a segurança deles. E acho que basicamente é isso, dizer que as nossas empresas vão ter certamente uma periodicidade menor nos escritórios e que a gente só vai retornar de uma forma segura e cumprindo todas as determinações, tanto da saúde quanto governamental. E para os galpões a mesma coisa, né? O público que foi retirado por ser de grupo de risco, enfim, a gente vai voltando de forma conservadora e segura. Acho que é isso. Sabrina, aproveitando que a gente tem mais um minutinho aqui, como é que funcionava o home office antes dentro do Mercado Livre? Porque eu vejo que muitos empresários que eu converso, muitos é uma mão sem volta. Eu vejo que todos os preconceitos que haviam do home office foram quebrados de forma rápida. Os contratos, geralmente, de locação de equipamento, de notebook, de tudo isso, tem 6 meses de durabilidade no mínimo, né? Um fechamento de 6 meses mínimo de contrato. Então, como é que você vê isso? Já era utilizado antes? Aumentou? Conta um pouquinho mais de curiosidade do público, certamente. Claro, né? claro. E vocês já são modernos por concepção, né? Então, conta pra gente. Não, a gente tem como um benefício um dia de home office na semana. Já era uma coisa aplicável. Obviamente, se aplicava aos times que tinham notebook, que poderiam trabalhar em casa e que tinham essa possibilidade.
as unidades de negócio, basicamente. O time de atendimento, não, sempre trabalharam em desktops, cabeados, então a gente não conseguia fazer home office, mas também eles não ficam full time, eles têm um horário um pouco mais curto, então a gente fazia turnos, então essas pessoas efetivamente não tinham um dia de home office, mas elas trabalham menos tempo dentro do período comercial. A gente tinha, assim, algumas sinalizações de que o home office não era muito bom, que tinha gente que ainda não se sentia confortável como líder, de acompanhamento e tal, e isso realmente caiu por terra. E eu costumo dizer também dentro de casa que a gente está com a faca e com o queijo na mão nesse momento, de poder repensar a ocupação de uma forma mais inteligente, de poder reinventar como a gente vai trabalhar dentro de um escritório, que uma mesa não precisa ser efetivamente a minha mesa, porque a gente viu e conseguiu fazer que o home office fosse uma realidade e que funcione muito bem. E, inclusive, hoje a gente teve uma conversa, o feedback é que pessoas, inclusive de atendimento, estão tendo uma performance melhor e estão se adaptando muito melhor pelo home office. Então, assim, agora é a hora da gente entender e trabalhar de uma forma mais inteligente, não dizendo que éramos burros, mas de uma forma mais inteligente nesse momento de aplicar dinheiro crescendo em sites. Será que é uma realidade ou será que a gente consegue adiar isso se a gente ocupar de uma forma mais inteligente? Se a gente dividir espaços, se a gente aumentar a quantidade de home office. Então, tudo isso está sendo muito discutido, né? Volto naquela coisa de 1000 cenários para a gente tomar uma decisão, mas, de novo, a gente está num momento fundamental para aplicar essas novas, esse trabalho que era tradicional deixar de ser. Então, eu acho... Acabamos virando um laboratório global. É isso, e do limão fazer uma limonada, falando um ditado bem piegas, mas é verdade, né? Fazer de um momento muito difícil, tirar o melhor proveito e bobear, fazer uma caipirinha, né? Assim, na limonada. Então, é isso, eu acho que a gente está no melhor momento para poder implantar coisas novas e mudar o conceito, mindset de todas as pessoas que eventualmente acham que isso não funciona. Com certeza. Teremos muitas lições, muitas coisas positivas para tirar dessa crise toda, de tudo que está acontecendo. Sabrina, um prazer sempre falar contigo. Obrigada. Falar um pouquinho. Quem não conhece o Mercado Livre, é um site muito bacana, é moderno, inovador e tem uma metodologia, uma linha de trabalho diferenciada. Vale a pena conhecer. Depois vocês escrevam para saber. Eu ia até, desculpa te cortar, mas fica até o convite, né, para quem quiser. Depois me acessa e a gente marca, enfim, é bem acessível. Vale a pena conhecer? Vale a pena. Olha, eu fazendo propaganda, Sabrina, no seu site. Pessoal, vamos passar agora a bola para a Isabel. Também sou suspeita, conheço vários sites que ela é responsável. Isabel, fica contigo então agora para explanar para a gente um pouquinho como é que vai ser. E também aproveitando a sua visão global de sites fora, para ver como é que está crescendo isso lá fora e o que a gente pode pegar de positivo que vocês certamente estão colocando como boas práticas, né? Tá contigo. Claro. Bom, eu acho que por ser uma empresa global, nós estamos trabalhando muito em conjunto, né, com todas as áreas. Na área de suprimentos, bastante, né, porque nós estamos fazendo esse intercâmbio muito grande de tudo que a gente precisa, toda a parte de limpeza, desinfecção, máscaras, enfim. Então, isso é bem em conjunto. Então, como eu falei, nós, no começo desse processo todo da pandemia, nós enviávamos muitas coisas para a China. Hoje a China está mandando muita coisa para a gente, para dar suporte nesse processo. Então, esse processo de suprimentos, ele é bastante forte, né, global mesmo. Em relação à questão você falou da questão psicológica, né, também, essa é uma questão bastante delicada que nós estamos passando nesse momento, todos, né? A JBS também nós não tínhamos nenhuma prática, como a Sabrina comentou, de uma vez por semana, nem isso existia. E de uma hora para outra, mesmo porque a empresa é bastante conservadora, né? Então, apesar de, acho que 80% das pessoas do administrativo utilizarem notebooks, então muita gente tem notebook e apesar disso, o home office não era algo que era visto como uma prática, as pessoas tinham muito receio, será que as pessoas realmente vão trabalhar em casa, né? Isso é bem interessante. E em uma semana e meia, nós precisamos nos adequar e todo mundo foi para casa. Então, o primeiro foi realmente o grupo de risco e está funcionando, né? Então, em suprimentos, o que a gente tem feito, que eu tenho feito muito com a minha equipe,
A semana passada fizemos um café da manhã virtual. A gente tinha o hábito de fazer algumas atividades, então fizemos um café da manhã virtual com a equipe, né? Então foi bem bacana a gente conversar, a gente discutiu uma música para falar um pouquinho sobre como que estão vendo esse momento, né? Então acho que isso é muito importante, a gente cuidar, né, das pessoas. Fizemos também happy hour, então acho que isso é bem importante nesse processo, né? E a retomada, ela vai ser bastante gradual, mas eu acredito que uma coisa que seja importante, as pessoas estão ficando mais criativas, né? A gente sempre fazia mais do mesmo, e aí eu quero compartilhar uma situação que foi bem interessante. No começo desse processo, a JBS tem uma transportadora, e a gente não tinha álcool gel no mercado, e a gente precisava, né, continuar transportando, né, os alimentos, tudo, né? E aí, precisava de álcool gel tanto para os motoristas, né, para que eles eles ficassem, né, higienizados, quanto para a cabine do caminhão. E não tinha álcool gel no mercado. E aí tem um fornecedor, foi muito bacana, eu liguei para ele, eu falei que a gente precisava, e a gente começou a pensar em alternativas. O que a gente pode utilizar dentro do caminhão, né, para limpar a cabine do caminhão, que não seja álcool gel? E aí a ideia surgiu fazer uma solução com perox para que a gente pudesse limpar a cabine do caminhão. Então, assim, a gente nunca pensaria numa situação diferente, né? Então, eu acho que isso é uma coisa boa. Acho que a gente tem que sair melhor dessa situação. Então, acho que apesar da crise, né, nós temos que pensar que nós temos que fazer diferente, né? Então, o que eu posso fazer? O que eu posso aprender com essa situação? Então, eu sempre fiz do mesmo modo. Então, por que eu não posso fazer diferente, né? Pensar em situações inovadoras. Então, acho que a inovação é muito importante. Então, a gente tem que sair dessa situação, deste momento de pandemia, muito melhores do que nós entramos. Então, sermos mais criativos, pensar mais em grupo, eu acho que isso é uma coisa muito bacana. Apesar da distância, a gente precisa realmente que todos trabalhem juntos, eu acho que isso é muito importante, né, para que a gente consiga efetivamente dar conta de tudo isso que é bem pesado. E nas plantas, né, imagina, nós são hoje 101 frigoríficos funcionando, criamos um guia do líder com todas as ações, né, para que eles possam dar suporte, então, em restaurantes, tem as face shields, né, aquelas máscaras protetoras, tem o espaçamento entre as pessoas, com também acrílico separando dentro da linha de produção. Então, tem várias ações, né, que foram tomadas aí para que a gente consiga retomar, né, a produção e que as pessoas se sintam mais seguras. Esse é o nosso maior desafio. Isabel, eu vou continuar aí esse nosso bate-papo. E essas ações, elas são globais ou cada país se adaptou de acordo com a sua cultura, de acordo com o que tinha disponível de material? E continua a pergunta, que a Andrea está com a gente aqui no YouTube, e ela perguntou se foi traçado um plano emergencial pós-pandemia. Eu acredito que já está dentro desse plano que você explicou para a gente, deixar as pessoas mais seguras, né? Então, conta um pouquinho para a gente dessa globalização. Está sendo um padrão ou cada país está lidando com o que tem e com o que tem ali disponível nessa escassez toda que a gente está vendo? Principalmente EPIs, né? Isso, EPIs principalmente. Então, cada país as ações são em cada país de acordo com a cultura e o que tem disponível, né? Então, nós trocamos, né, muitas informações, mas as ações, elas são locais de cada país, efetivamente. E essas ações aqui no Brasil, então, quando nós percebemos todo esse processo, então tem um comitê de crise, né, que é formado pela diretoria e que foi efetivamente criando esse processo todo, principalmente considerando que as fábricas, né, o escritório, quando a gente pensa em escritório, é uma coisa, bem mais, não é mais tranquilo, mas é mais simples, né? Mas imagina você ter uma fábrica com 3.000 pessoas, todo mundo trabalhava bem pertinho, você conhece as fábricas, sabe que as pessoas trabalham bem pertinho, né, umas das outras, para almoçar, né, para tudo, até fretado, por exemplo, né? Então, uma das ações que nós tomamos foi hoje o fretado, só as pessoas usam o fretado, só tem 50% da capacidade. Então, nós tivemos que, para a gente dobrar o número de ônibus para transportar os nossos colaboradores. Então, todos esses cuidados foram tomados para que as pessoas pudessem se sentir seguras, né, e continuar o trabalho que a gente precisa aí, que é fornecendo alimentos.
Agradecemos, né? Muito. Porque a gente está aqui em casa, porque Exatamente. tem toda uma infraestrutura que cuida do abastecimento, de dos outros aspectos que a gente precisa para quem pode ficar, de fato, em casa e contribuindo para tudo isso passar logo. Exatamente. Obrigada, Isabel. Obrigada a vocês. Enriquecedor saber de como é que vocês estão fazendo, como é que globalmente a BRF está lidando com toda essa situação. Foi enriquecedor mesmo. Muito obrigada. Obrigada, mas a gente vai fazer um agradecimento depois, mais no final. Agora eu passo a bola para a Andréia. Vamos lá, Andréia. Obrigada, Karina. Vamos lá, né? Eu estava aqui pensando em como é que vai ser essa retomada, né? E pensando um pouco em termos mais práticos, até como que a gente, enquanto Allia, vai começar a disponibilizar e se aproximar do nosso cliente, porque a gente entende que, de novo, né, com a limpeza saindo do armário e tendo toda essa luz para cima, a gente tem que ajudar, né, em alguns passos, né? E falando, acho que o nosso usuário, né, acho bacana a gente ouvir a Sabrina falando, a Isa falando, né, de como passa a cuidar mais da questão da limpeza, logicamente, porque eu entendo que o seu usuário, né, falando de facilities, ele passa a ter uma exigência maior, conforme falou. Então, acho que a conscientização, né, e a comunicação com esses grupos é muito importante, né? Como que essa limpeza está sendo feita? Porque eu sei que ele vai ser exigente, mas ele quer saber, nem sempre ele sabe o que ele quer pedir, né? Uma coisa que a gente fala muito tem que realmente estar limpo, não basta parecer limpo, né? Eu lembro quando eu trabalhava na Accenture, eu fui gestora de facilities na Accenture durante 14 anos. Às vezes um dos nossos presidentes entrava e falava assim, eu quero o banheiro com o mesmo cheiro da Natura, eu quero o banheiro com... Pelo amor de Deus, né? Porque a nossa sede estava do lado do rio, né? Como é que eu ia ter o mesmo cheiro se você tem lá, né, o banheiro com respiro e tudo? Então, não basta estar limpo, né? Não basta parecer limpo. Muitas vezes a gente traz uma questão cultural da espuma, né? Eu adoro fazer espuma quando estou lavando a louça. Será que precisa de tudo isso? Então, tem a parte da conscientização do nosso usuário. Depois, logicamente, a capacitação de quem está o agente de limpeza e trazer esse agente de limpeza para a luz. É uma ação quase social, né? Quando a gente capacita ele, instrumentaliza ele, né? Então, você trazer os equipamentos corretos, dar uma estrutura para esse cara que vai estar fazendo a limpeza aí 6 horas, 8 horas por dia, né? Quais são os produtos que não vão fazer mal a essa pessoa e tudo isso, né? E ajudando a proteger e imunizar, né? E usar os corretos agentes e tudo isso. Processos e auditorias, tenho certeza que a gente vai passar a ter rotinas mais maiores, né? Com maiores volumes de limpeza, com certeza, né? Se aquela pessoa ia passar 2, 3 vezes, ela vai passar 3. Eu tenho certeza que vai ter uma mudança aí do usuário fazer parte de tudo isso, né? Com self-cleanings e tudo. Eu tenho certeza que esse self-cleanings, com certeza, ele vai se sentir mais seguro se ele também fizer lá a limpeza, né? As pessoas que têm toque e acabam querendo também fazer a sua limpeza. E também na capacitação desse agente de limpeza, trazer ele para dentro desse contexto, né? Mostrar que ele é importante e que ele faz parte do processo da segurança das pessoas. Por que não, né? Cada um de nós teve aí, talvez, alguém próximo que perdeu, né? Ficou muito, muito visceral essa situação toda, né? A gente vai continuar convivendo com todas as pandemias e tudo que acontece. Eu gostaria até de fazer uma parte no speech da Andréia. Você tem muita razão em relação a isso. Nós, como uma indústria de químicos, por exemplo, nós temos uma responsabilidade ética, inclusive, agora. Sem dúvida, tá? Sem dúvida. Para nós, já estão chegando solicitações, por exemplo, de usar substâncias dos ambientes hospitalares para serem borrifadas, por exemplo, dentro de condomínios. Nós temos uma preocupação muito grande com isso, porque nós temos uma responsabilidade com as gerações futuras. Então, nós estamos tendo um cuidado muito grande em relação a isso, para termos o máximo de eficiência sem impactar a saúde de um modo negativo para o futuro. Foi muito bem observado isso, André. Concordo com você, Heitor, e eu acho que mais do que isso, né?
temos uma responsabilidade também de não fazer o nosso cliente gastar mais do que ele precisa gastar, né? Sem dúvida alguma, né? Você não precisa ter um desinfetante hospitalar, sendo que eventualmente o desinfetante ou água e sabão mata o vírus, né? Então, acho que tem tudo isso, né? E eu acho que, por fim, a gente pensar em continuar conscientizando e comunicando, porque o brasileiro tem a memória curta, né? Eu estava tentando lembrar como é que foi depois da N1H1, né? A gente teve uma mudança cultural, eu lembro da gente colocar álcool gel, não tinha o uso do álcool gel, passou a ter o uso do álcool gel, né? Mas eu espero, sinceramente, que o mercado tenha uma mudança de hábito, né? Que a gente não passe a ser... tudo isso que está acontecendo com a gente não seja apenas aquele radar no meio da estrada, né? Que todo mundo só baixa a velocidade quando vê o radar, depois continua. Porque nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de bem-estar, nós estamos falando de produtividade das empresas, né? E questões sociais e questão de meio ambiente. Então, é uma responsabilidade muito grande. Eu concordo contigo, mas eu acredito que vai ser diferente da H1N1. Talvez não para quem perdeu parentes e queridos e pessoas próximas, porque o impacto é o mesmo, perde-se pessoas, mas o impacto de você deixar todo mundo plugado nas máscaras, hoje você limpa tudo que você traz do mercado, mudou-se radicalmente uma rotina que já era muito consolidada. Eu concordo com você. Né? Então, eu acho que o que nós ganhamos em termos de consciência de todos, limpeza, produto, máscara, isso certamente já está intrínseco, porque as crianças estão vivendo isso hoje. Eu ia então, falar as crianças, isso. por mais que tenham 2 aninhos, 3 aninhos, não pega no elevador, não faz isso, olha o álcool em gel, olha isso, olha aquilo. Então, as crianças já estão plugadas num ambiente que eles viram, poxa, é muito ruim, porque a minha mãe, meu pai, o meu cuidador, meu responsável, ele está agindo de uma forma diferente. Então, acho que isso veio para ficar, porque a gente está colocando nas crianças esse cuidado. Fala, olha, eu sempre fiz isso. Fala com o pessoal da limpeza, fala com todo mundo é todo mundo. E eu acho que esse respeito e esse reconhecimento vai passar das gerações. Então, acho que isso é um marco. Eu concordo, até porque você tem razão, né? As gerações de agora, né? Eu tenho um filho com 21, um filho com 18 anos, eles não aceitam mais, né? Não aceitam mais você impor alguma coisa. Eles são exigentes, eles não ficam nas empresas. Né? Essa geração, ela não está mais ligada. Com certeza a Sabrina pode dizer que tem aí um público bem jovem, né? Eles não estão mais ficando se eles não concordam, se eles não estão aderentes ao que é o DNA das empresas. Né? Então, realmente veio para ficar. Mas vamos esperar que eles tragam também soluções inovadoras e que pensem totalmente diferente, que a gente está precisando de muita inovação. Mas vamos lá, vamos continuar esse bate-papo enriquecedor. Andréa, muito obrigada pela sua participação também, de dedicar esse tempo conosco. Vamos chamar agora o Sacha para agregar e colocar um pouquinho do seu vasto conhecimento. E, Sacha, vamos lá? Vamos lá. Bom, ótimos comentários de todos. Obrigado, enriquecedor, como tem dito várias vezes. O futuro para nós é interessante porque eu considero que nós temos uma cruzada da mecanização há muitos e muitos anos. E essa cruzada permanece. Agora, provavelmente, com um suporte maior, uma conscientização dos nossos clientes, de modo geral, que a gente espera que nos ajude, de fato. A mecanização da limpeza com lavadoras de piso, varredeiras, aspiradores, é algo que a gente vem lutando no Brasil há muitos, muitos anos, e eu, pessoalmente, já passei horas e horas trancado dentro de loja, passando a noite, porque eles lacram, né? Ou então, nas fábricas, eu contei para Isabel mais cedo que passei 3 dias dentro da fábrica da JBS, em Campo Grande. Então, são iniciativas que a gente ainda vê um processo bastante principiante em como limpar. Parte do motivo são
custo das máquinas, onde as pessoas ainda têm uma certa dificuldade de entender o payback disso, né? A compensação no investimento, que na verdade é muito mais rápido do que se imagina quando a gente olha um pouco mais no detalhe, mas também a questão do costume, de treinar essa equipe que está lá na ponta, de treinar a minha galera aí, que são os auxiliares de limpeza, né? Eles fazem um trabalho, eles são treinados eventualmente, mas eles têm muitos vícios, e esses vícios retornam. Então, se você deixar, daqui a pouco eles estão lá de novo, com o rodo e o pano de chão, que às vezes eles trazem de algum lugar porque a empresa não dá, só dá aquele fibra, não sei das quantas, que não é exatamente o que eu quero, né? Então, é algo assim, e claro, quanto mais profissional a empresa, isso acontece menos. Mas eu acho que para o grande público, para a quantidade enorme de supermercados que a gente tem, que estão nesse momento de crise enorme, eles continuam sendo limpos no pano de chão, no rodo, e a pessoa que está fazendo essa limpeza, como que ele está limpando? Ele está pegando aquele pano e está espremendo na frente da cara dele um negócio que estava no chão. Então, assim, existe toda uma questão de treinamento, de arrumar os processos e, obviamente, no meu ponto de vista, de mecanização da limpeza, que qualquer supermercado pode sim e vale a pena ter uma máquina. Então, são coisas que a gente vem se preparando por anos e anos e anos. A Alfa, 30 anos atrás, em torno de 30 anos, começou com a primeira lavadora de piso. Na época vendia-se 2, 3 por mês e assim quase se comemorava. Hoje em dia existem uma quantidade de empresas que vendem lavadoras de piso no Brasil e são centenas, milhares durante o ano. E ajudam muito nesse processo e conseguem fazer com que realmente a higienização dos lugares, dos espaços melhore muito. Um dos pontos que eu acho que é importante até colocar aqui, hoje a gente olha para alguns dos nossos clientes e eles estão tão desesperados que eles começam a jogar cândida no chão. Né? Aquela coisa de joga e sem fazer uma diluição, começa a estragar o piso. Então são coisas que você fala, gente, calma. Não é isso, a gente precisa fazer o processo correto. Então, com a lavadora de piso, você vai sim fazer a higienização do piso. Se depois é necessário fazer uma desinfecção, porque é uma sala de UTI, sim, você tem que vir com o produto, tem que ler quanto tempo o produto precisa ficar ali no piso. Isso o Heitor vai saber muito melhor do que eu, mas quanto tempo o produto precisa agir de fato, né, para eliminar as bactérias e vírus que tem naquele ambiente. Então, eu acho que para o futuro, a gente precisa, já que temos esse momento tão difícil, conseguir aguentar esse período, que não vai ser fácil, a gente sabe disso. O pior, infelizmente, ainda está por vir de fato, né? Pelas experiências que a gente tem dos vários outros países, mas a gente vai passar. E quando passar, a gente precisa conseguir melhorar todos esses processos e ajudar todos. Acho que esse é um dos principais pontos que eu queria deixar aqui. Eu acredito que podemos e vamos ajudar esse mercado a melhorar os processos. Sasha, concordo contigo e também vou além. Quem pode investir agora é o investimento na marca, no cuidado com o colaborador e no cuidado com o cliente. Falando da parte do supermercado, com certeza o cliente vai se sentir mais seguro quando vê uma máquina passando e não vê o pano e rodo. Então, eu acredito que é o momento também... Né? Exatamente, porque hoje, eu participo de muitos fóruns, e o fórum, ele vem e fala assim, poxa, eu fui ao supermercado e o colaborador está sem máscara, ou não, o colaborador ele está pegando nas coisas sem luva. Então, a limpeza se tornou algo que vai ser o motivo de decisão do cliente, ou de compra, ou de motivação de qualquer escolha. Então, acredito sim numa retomada, e acredito sim que a parte de processos e uma máquina adequada a cada ambiente vai ser muito notado e haverá um crescimento. Então é isso que eu espero para a nossa área. Sasha, um prazer imenso também estar contigo. Eu já venho acompanhando você de outras palestras que eu já assisti e sempre aprendo um bocado. Muito obrigada. Um prazer. O Heitor quer dar uma palavrinha. Não, eu faço até uma aditiva a isso, né? Hoje já os consumidores eles já reagem muito positivamente à limpeza bem feita, né? Os tickets médios e volumes de compra em lojas, por exemplo, são maiores quando percebem uma limpeza bem feita. Hotéis, aluguéis de casas, enfim, hoje os consumidores já reagem instintivamente à limpeza bem feita. Além da imagem institucional das empresas, não é?
ver um carro funcional, ver um balde espremedor, ver uma máquina de limpeza, confere valor à imagem institucional para esses frequentadores dos espaços. E isso agora vai se valorizar muito mais, né? Então, isso é um aspecto muito importante que vai fazer uma mudança muito significativa para nós do mercado de limpeza profissional. Heitor, vou só adicionar rapidamente um ponto que eu acho muito bacana isso que você colocou. Se a gente olha o varejo, o mercado de varejo, eles fazem pesquisas de satisfação de clientes há muitos e muitos anos. E é interessante ver que o ponto principal há muitos e muitos anos é a limpeza. A limpeza é mais importante do que ter as verduras frescas, carnes e fila no caixa, tudo. A limpeza é o mais importante, mas às vezes a gente acaba esquecendo, né? É o invisível, é aquele operador de limpeza que tem que passar desapercebido. Hoje em dia acho que não, hoje em dia ele tem que ser percebido, ele dá valor, como você comentou. Com certeza. Só agregando, saiu uma pesquisa da Qualibest agora em abril, falando de restaurante, né? E a higiene e limpeza está em primeiro lugar, acima de preço e a qualidade de comida. Isso também nos deliveries, tá? Então, vai ter uma inversão de valores aí. Fizeram uma pesquisa com 250 mil hóspedes de hotéis no mundo, tá? E a qualidade de limpeza é responsável pelos 2 quesitos principais no retorno de um hóspede para um hotel, tá? Um dado, então, o restaurante, 94% das pessoas não voltam ao restaurante quando percebem um banheiro sujo, por exemplo. Sim. Em lojas, a limpeza é muito mais importante do que decoração, iluminação e variedade de produtos. Então, os consumidores já prestam atenção intrinsecamente. Agora, isso vai tomar um corpo muito importante. Quando falamos em retomada do nosso segmento, passamos obrigatoriamente por esses quesitos, né? Sempre digo que um dos nossos maiores concorrentes é essa falta de cultura que empurra as empresas por uma cultura subdimensionada da limpeza. Isso agora é um universo de oportunidades para nós, né? Inclusive, por exemplo, para os players, por exemplo, o Mercado Livre, que toma esse cuidado intrínseco de higienizar o envio de encomendas. Isso é um aspecto de marketing hoje em dia, não é só obrigação da empresa. Isso hoje valoriza a atuação do Mercado Livre. Olha que importante isso. Então, estamos face a um universo de oportunidades. Isso é muito bom para o nosso segmento. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Eu vou fechar agora trazendo o Luiz para bater papo com a gente, encerrar a nossa conversa. Está todo mundo me ouvindo? Sim. Sim? Então tá joia. E aí, Luiz, a gente está aqui com a Andréia, e aí na sua fala eu queria já incluir, pode ser só sim ou não, tá? Não precisa, não vamos dedicar muito tempo a isso, e depois todo mundo volta só dizendo sim ou não. Se vocês acreditam que agora as empresas vão olhar mais a questão do headcount. Então fica contigo agora, Luiz, só sim ou não essa resposta, e pode utilizar aí o tempo para conversar um pouco conosco também. Sim. Olha, eu escutei a todos, né? A parte da indústria, a parte do tomador de serviço, nós somos os prestadores, né? Fui agraciado por fazer o elo de todos aí, né? E posso dizer para vocês que vai realmente acontecer uma modificação gigantesca. Ontem eu estive com um amigo, um grande amigo, é um dos maiores tomadores de serviço do país, e ele falou assim, olha, eu vou puxar o meu bid do ano que vem para agora, porque vai mudar tudo. Então, assim, realmente mudou tudo, né? As consciências são outras, as necessidades são outras. Como o Sacha falou, a tecnologia é necessária dentro do processo, né? Eu
vocês me conhecem, eu sou um guerreiro que luta pela produtividade, né? Não pelo headcount, né? Não pela cabeça, mas sim pela o que eu posso fazer de melhor, né? Mais produtivo, com melhor capacidade, menos tempo, enfim. Então, assim, isso é necessário, que muitos vão ficar pelo caminho, né? Agora é hora do setor se reinventar, como vocês estavam falando, criatividade. Agora é hora de realmente se reinventar, de não olhar para trás. Eu tenho logicamente a experiência é importante, né? Mas eu digo que a experiência é uma lanterna que a gente põe atrás das costas para iluminar o caminho que já passou. Então, assim, é um divisor de águas, né? É um novo tempo. O vírus teve a capacidade de ser um acelerador de processos magnífico. É bom ou é ruim, né? Eu dou um treinamento que eu falo muito isso. O que é bom e o que é ruim. Então, assim, foi ruim, está sendo ruim, mas também vai ser bom porque acelerou algumas situações. O home office, a capacidade técnica, a criatividade, como a Isabel colocou. Assim, porque as pessoas estavam muito acomodadas, elas estavam muito no piloto automático, a velocidade das coisas faziam com que as pessoas deixa a vida me levar, né? Deixa a vida me levar, não é assim que o samba diz? Então é mais ou menos isso. Só que agora a vida parou para todo mundo. E todo mundo tem que olhar e falar assim, opa, o que eu tenho que fazer? Então, esse bate-papo é justamente buscar se reinventar de processos, de empresas, de conceitos, de protocolos de trabalho, que, vai todo mundo usar máscara? E daí? O Japão não usa há quanto tempo? A China não usa há quanto tempo? É necessário. Então, o que é necessário? Vamos começar a fazer o que é necessário, porque as pessoas, né, o mundo que nós vivíamos até 3 meses atrás, ele não fazia o necessário, ele fazia o que era conveniente. Eu digo isso. Então, assim, a conveniência agora acabou, agora é necessidade. Eu uso uma palavra que teve algumas pessoas que ficaram meio assim, mas assim, agora é o tempo da biossegurança, que é muito usada na Europa. É o tempo da biossegurança, assim, o que eu tenho que fazer para ficar vivo, né? Então, o que a gente tem que fazer, nós já sabemos, todos nós sabemos, temos que colocar em prática, temos que nos reinventar, temos que saber que o home office é muito mais produtivo, né, Sabina? Você já sabia, o pessoal já sabia disso, mas estava colocando aos poucos, né, em doses homeopáticas, trazendo esse novo modelo. Agora é o seguinte, não dá para ser amanhã, tem que ser hoje. As atitudes têm que ser hoje. Porque eu sempre digo que para cada escolha uma renúncia. E assim, se a gente não escolher direito, a gente renuncia à vida. Então, o fato é muito... eu fiquei por último, né? Eu não quero ser a pessoa que... é tudo muito, muito difícil. Não é muito difícil, porque as pessoas que me conhecem, eu sou um cara muito positivo, eu sou um cara muito para frente, acredito muito nas coisas, sou um cara muito espiritualizado. E digo para vocês o seguinte, nós temos que ter na consciência o que nos traz esperança. O que nos traz esperança? É a vida? Então vamos vivê-la. Tá bom? Um dia de cada vez, né, Luiz? Vamos aproveitar hoje. Na verdade, eu acredito que essa situação que nós estamos vivendo é justamente para olhar o hoje. Todo mundo ficar naquela correria, olhava amanhã, não, vou fazer ano que vem, porque eu estou fazendo MBA, papapá, e o hoje era perdido. Porque eu ainda complemento. Ou no futuro ou no passado. Eu ainda complemento que a gente está olhando o hoje e o outro, né? Sim. A correria do amanhã e olhava para si. Agora a gente tem que olhar para o hoje e para o outro. Eu quero fazer uma parte aqui, é o seguinte, eu estive fazendo alguns estudos com alguns colegas até fora do país. É o seguinte, esse momento de solidariedade, ele tem que continuar. Porque o ser humano é altruísta. Ele tem a capacidade de esquecer rapidamente, como a Andrea colocou,
que o brasileiro, não é o brasileiro, o ser humano, ele só lembra o que lhe é conveniente, né? Então, assim, vamos efetivamente ser solidários, né? E eu fiz um artigo para a Infra e eu disse o seguinte, né? Que é assim, o que acontecia lá era lá. Não, agora a gente aprendeu que o que acontece lá acontece aqui, é tudo ligado. Então, se não for solidário, um abraço. A beleza que a JBS está fazendo, a China ajudando e tal. Então, é isso. Assim, vamos lá, não vou dar o nome, instituições financeiras. Olha, eu estou disponibilizando 1 bilhão. Oh, parabéns. Não é só para vir na Globo, não é só para vir na Band. É para continuar fazendo. Se você consegue fazer agora, faz sempre. Faça sempre. Sabe? Luiz, eu não sei se eles vão conseguir manter essa para sempre, mas eu vejo individualmente que quando a pessoa começa a ser solidária e a ajudar de verdade, ela não volta atrás. Porque é um bem-estar tão grande para quem faz, que até maior do que... É o que eu sempre digo, a gente recebe tanto fazendo para o outro, que é uma energia que você acaba ficando dependente dela, né? Então, muito bom isso. Mas só para finalizar aqui, eu vou fazer um bate, assim, ping-pong. 30 segundos para cada um responder, porque a gente não tem mais tempo. A gente está em 2 minutos para encerrar. Aqui o Mário Guedes está perguntando qual que é a percepção de vocês, de todos, com relação ao empregador, ao fundador das empresas de limpeza. Se eles estão valorizando os funcionários e se eles estão fornecendo os EPIs, investindo em EPI, treinamento, uniforme, capacitação, enfim, tudo que eles precisam para trabalhar em segurança. Pessoal, 30 segundos que a gente agora tem 1 minuto e meio, tá bom? Vou contar com a rapidez de vocês para atender aqui o Mário Guedes. Bom, quem tem a bola da vez é o Luiz, né? Eu posso dizer para você... Eu acho que a percepção é geral. A percepção geral, mas já que eu era o último, agora eu vou ser o primeiro. Enfim, eu vou dizer para vocês o seguinte... Existem empresas e empresas, tá? Então, assim, existem empresas, sim, que têm o consciente coletivo, que têm o consciente que o colaborador é fundamental, que investe na continuidade, que dá atendimento, dá condição, dá treinamento, dá desenvolvimento. Não são todas. Por isso que eu disse, algumas vão ficar pelo caminho, né? O capitalismo sórdido vai ficar pelo caminho. Agora, a capacitação, assim, eu digo o seguinte, quando você escreve um livro, fica para sempre, né? Então, assim, as empresas tem algumas empresas que são feitas para ficar para sempre. Eu não posso dizer, não vou fazer propaganda da companhia que eu estou, mas é a segunda vez que passo por aqui e posso dizer para vocês que é uma empresa diferente. É uma empresa que verdadeiramente olha o funcionário, olha o colaborador como essencial, com um carinho diferente. O Sacha conhece a companhia que eu trabalho, sabe que eu estou falando, o Heitor também, enfim. Então, assim, empresas e empresas. Não estou fazendo jabá aqui, não. Empresas e empresas. Com tudo. Luiz, certamente. Eu como tomadora eu de concordo. Serviço, não posso dizer o que o fundador de uma empresa de limpeza tem que fazer ou não, mas como tomadora de serviço eu posso garantir que se os funcionários que estiverem dentro dos sites que eu faço a gestão não estiverem com EPI, certamente isso vai levar a uma conversa mais séria com a empresa, ou enfim, ou de repente mudança de empresa, ou não, essa pessoa não vai entrar porque ela não está dentro da qualidade que a gente necessita. Então, eu acho que as empresas... assim é balizado o mercado, né, Sabrina? Exato, eu acho que as empresas estão sendo obrigadas, as que não viam, mas estão sendo obrigadas agora a fazer, mas que isso tem que se perpetuar. E como tomadora de serviço, acho que é uma obrigação nossa também exigir que isso se mantenha, né? Não seja uma parábola. Sim. Eu também, assim como a Sabrina, como tomadora de serviço, eu também, isso é muito importante. Então, como o Luiz falou, tem empresas e empresas, né, mas com certeza nós vamos prezar por empresas que façam da melhor forma, usem EPIs, dê capacitação para os seus colaboradores, isso é muito importante para garantir que tudo seja feito da melhor forma. Então, isso é super importante para a gente também. Sem dúvida, né, Isabel? A gente tem que balizar o mercado com a demanda. Se vocês demandam uma ORF
bem crítica e acompanho esse trabalho de perto, certamente quem não respeita o colaborador não vai ter vez, vai ter vez. chance. Não mesmo. Agora o mercado está mais exigente, né? Sem dúvida alguma. Muito mais. Vou passar a bola. É um caminho sem volta, É um caminho sem volta. Esse tomara que seja sem volta, porque aí a gente consegue colocar tantos procedimentos que a Abralimp vem divulgando e a gente vem trabalhando tanto longo tempo. Sim. Agora vou passar para a Andréia rapidinho, 30 segundos, a gente já estourou o tempo. Então, depois da Andréia vai para o Sacha e finaliza com o Heitor. Pode ser? Pode. Eu acho que é isso mesmo, né? É uma cascata, é uma cadeia, não tem jeito. O usuário vai empurrar as empresas vão acabar empurrando quem faz. Existem empresas e empresas, sem dúvida nenhuma, né? Posso também falar pelas empresas que a gente representa na Allia, né? Empresas de muito tempo de existência, né? Empresas familiares e que prezam, sim, os seus colaboradores e todo o trabalho ser feito. Sasha, acho que é você agora. Eu esqueci de tirar do mudo aqui, perdão. A gente está fazendo, a gente misturou um pouco. Ficou de trás para frente, de frente para trás, mas vamos lá. Então, só rapidamente, eu não sou um grande tomador, né? A gente tem muito poucos colaboradores subcontratados e também não somos fornecedores como prestadora, mas para a nossa equipe, certamente a gente tenta fazer o possível e o impossível para mantê-los seguros, desde aqueles que têm que sair para o campo, como aqueles que estão internamente. E eu acho que é fundamental, no caso a Sabrina e a Isabel, exigirem. Eu acho que esse é o melhor caminho, o tomador de serviço exigir, porque aí a prestadora não tem opção. Muitas vão fazer naturalmente, outras passaram a fazer a partir desse momento. É isso. Eu concordo. Para finalizar com o Heitor, eu fazer o agradecimento geral aqui. Bom, minha vez? Bom, vocês sabem que vocês chamaram um profissional de marketing e eu não vou perder a minha chance, certo? Na saga da capacitação, nós implantamos uma série de webinars e treinamentos online. Teremos inclusive, na próxima terça-feira, com o nosso corpo técnico e comigo, falando sobre limpeza em supermercados, laudos virucidas, ATP e marketing na pandemia e na retomada. Acredito piamente que os tomadores de serviço vão mudar, vão exigir mais, as empresas despreparadas vão padecer e o nosso segmento vai se fortalecer com certeza. O que antes era um exagero, hoje está atrasado. E quem estiver preparado e tiver vontade, vai vencer. Isso é o mais importante para nós, players desse segmento. Essa é a minha opinião. Riquíssimo esse bate-papo. Agradeço a todos por dedicar essa 1h30 para trazer boas notícias, boas vibrações, para dizer que temos muitas oportunidades, porque o Brasil sempre reage com oportunidade na crise, né? Então, vamos continuar sendo criativos. A Sabrina e a Isabel, que estão à frente de operações pesadas, muito sucesso nessa retomada, que não falte nenhum recurso, nenhum EPI, que seja uma passagem tranquila e gradual. Então, agradeço a todo mundo. Obrigada. Agradeço imensamente a paciência que vocês tiveram, porque o nosso link caiu algumas vezes, mas a gente estava competindo aí com só competentes, né? Estava bem pesado os links. Então, agradeço imensamente quem teve a paciência de retomar 2 ou 3 ou 4 vezes. É que eu não avisei vocês que estavam falando, mas a gente caiu algumas vezes aqui. Só que eu estou muito feliz, a gente teve oscilação de público que chegou a 100 pessoas, e isso é um público de um evento grande, né? Então, agradeço quem esteve com paciência aí do outro lado. Espero de coração que a gente tenha atingido o objetivo, que era trazer coisas boas e boas práticas para quem está aí agora. Então, obrigada pelos comentários, obrigada pela participação de quem eu consegui ler e responder. Me perdoem aqueles que eu não consegui acompanhar, ler e responder, mas a gente está à disposição nas redes sociais também, caso tenha alguma dúvida. Acho que é o finalizar de todos, né? Isso. Perfeito. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Obrigada especial, só um segundinho, um obrigado especial à Bruna da Abralimp, que gentilmente
tá Com comigo certeza. aqui. Caiu, Bruna, levanta, Bruna. Então, Bruna, nosso coração para você. Obrigada, Bruna. Que evento maravilhoso. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Boa sexta para vocês, viu? Vamos fazer um happy hour online daqui a pouco. Oba. É. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.